Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o odontólogo Caio Alves, da Clínica Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer imenso estar aqui mais uma vez participando desse quadro. Espero que não erre aqui o nome. Restaurações de amálgama. É isso? E resina? Exato. E aí? O que é amálgama? Marcos, hoje é um dia que a gente vai tirar. Já falei desses materiais separadamente, acho que alguma vez, porque é inevitável a gente falar. Talvez os materiais que durante muito tempo na odontologia participaram de um embate entre correntes, entre dentistas, entre equipes odontológicas para saber qual material que é melhor, qual material indicar, e esses materiais eram realmente os protagonistas dessas cenas, né? O pessoal, até pouco tempo atrás, ainda tinha essa discussão, mas hoje a gente sabe que essa discussão ela já foi quase que finalizada e a gente não tem tanto mais o que falar sobre isso, sobre essa discussão, sobre o que é melhor. Já vou explicar para que vocês possam entender melhor. Mas vamos responder primeiramente a pergunta que Marcos me fez, né? O que é o amálgama? O amálgama, na verdade, é um material restaurador que durante muito tempo foi utilizado, durante muito tempo mesmo. Foi o material de escolha para que se fossem feitas as restaurações em boca desses pacientes, restaurações que nós chamamos de restaurações diretas, né? Que durante muito tempo as pessoas chamavam de obturações, né? E hoje a gente tem esse nome restauração. Já também explica a diferença dos termos. E o que é o amálgama? O amálgama é um metal, é uma liga metálica que é formada, em sua maior parte, por cobre, prata, estanho, zinco, e tem uma liga que faz essa mistura, que nada mais é do que o mercúrio, né? Então o mercúrio, ele que faz essa união desses metais, e aí forma uma liga só, que durante muito tempo, Marcos, eu ainda tive a oportunidade de pegar no início da carreira do meu... Tem um cunhado que é dentista, que já trabalha pelo menos 25 anos na odontologia. Eu lembro que eu ia para o consultório dele, não pensava nem em ser dentista ainda, e ele estava lá manipulando o amálgama com um triturador manual. Então ele misturava esses materiais nas dosagens indicadas e manipulava na mão. Então veja só, era um material que precisava de uma manipulação manual e que, querendo ou não, essa quantidade de mercúrio, que a gente sabe, segundo os estudos, segundo até mesmo a Organização Mundial de Saúde, é um material que causa dano ao organismo humano. O mercúrio não é um material que nós consideramos biocompatível 100%, né? Ele em grande quantidade pode ser um vilão, e um vilão grande, né? E esse mercúrio, quando as restaurações eram feitas manualmente, a quantidade que era colocada de mercúrio muitas vezes não era controlada, né? É controlada ali na hora, no olho, na balança, naquela visão do profissional que estava fazendo aquela liga. Pois bem, esse mercúrio gerava um brilho muito grande às restaurações de amálgama. Então, as restaurações de amálgama que a gente olha em boca desses pacientes são essas restaurações escuras, que a gente chamava de estrelinha, né? Se a gente pegar essas restaurações de amálgama que foram feitas há mais de 10 anos, 12 anos, 15 anos, elas possuem um brilho que parece com a prata, realmente. Então é um brilho muito grande. No caso, a amálgama é a platina? O amálgama é a famosa platina, né? O material mais difundido na odontologia durante muitos anos. É aquele material escurinho, né? Que imita como se fosse um metal, que muita gente chama de platina. E aí esse amálgama em boca parece assim um espelho, quando a gente olha para ele. E esse espelho significa dizer que aquele amálgama ele era rico também em mercúrio. Pois bem, esse mercúrio, ele não é um material que a gente sabe, a gente já é batido essa tecla, a gente já sabe que isso é verdade, que isso não é uma invenção ou um mito. Os estudos já mostram isso, que o mercúrio em grande quantidade passa a ser danoso ao organismo humano. Então, o que é que se procurou na odontologia nas últimas décadas? Procurar formar um material que fosse e tivesse a durabilidade compatível com o amálgama e que não tivesse
nenhum tipo de dano ao corpo humano. E isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil porque a gente sabe que o amálgama ele tem uma durabilidade muito grande. Mas veja, o amálgama ele não existe em sua composição nenhum tipo de compósito ou substância que faça com que esse material tenha algum tipo de adesão ao dente. Então esse material ele não cola no nosso dente. Ele fica preso em nosso dente por uma força que nós chamamos de retenção e uma força de imbricamento. Então é uma força que ele precisa ter uma cavidade, vou chamar de buraco, para que as pessoas possam entender de uma maneira melhor, possa ter uma cavidade / buraco. Essa cavidade precisa ter uma profundidade maior do que a largura. Então, o que é que se fazia antigamente para que esse material pudesse ter uma durabilidade maior? Removia-se o tecido cariado, removia o tecido doente daquele dente, mas quando ia observar, aquela cavidade ela não tinha retenção suficiente para uma restauração em amálgama. Então, se fizessem uma restauração que fosse rasa e que tivesse uma largura que fosse ampla e fosse rasa, esse amálgama cairia no outro dia. Por quê? Porque esse amálgama não tem adesão à estrutura dentária. Ele só fica lá por retenção. Então, esses profissionais eram obrigados, vejam bem, eram obrigados por ter um material que funcionava por força de retenção, eles eram obrigados a cavar aquele dente, a aumentar aquela cavidade, a aumentar aquele buraco, aprofundar para que houvesse retenção desse material. Então veja bem, existe indicação para amálgama nos dias de hoje? A resposta é não. Não é um material que exista indicação para que seja feito o uso dele. Se você pegar qualquer discurso meu há 2 anos atrás, eu era muito mais conservador. Eu diria, existem casos que o amálgama pode ser aplicado, por exemplo, no serviço público, onde em alguma unidade de saúde o profissional dentista não tem acesso a algum material, mas a gente sabe que essa realidade já mudou muito, até mesmo no serviço público, graças a Deus, né? As pessoas já possuem acesso a materiais de boa qualidade, já possuem acesso a fotopolimerizadores de resina composta, também com uma qualidade melhor. Então já existe como fazer restaurações de resina com segurança em âmbito de unidades básicas. Por exemplo, eu quando trabalhei há 6, 7 anos atrás no serviço público, eu utilizava muito amálgama ainda, por causa que eu não possuía instrumentos suficientes para que pudesse realizar uma restauração em resina com garantia, com segurança. Mas que com o tempo isso foi mudando e as pessoas possuem acesso a isso, acredito eu, até mesmo no serviço público. Então, Só a nossa ouvinte aqui, Liduína, ela coloca: a amálgama, popularmente a platina, super duradoura, tem restaurações há mais de 37 anos nos dentes premolares, né? Iniciei com o mercúrio e a amálgama na balança e fazia a lima, né? Depois a modernidade chegou com aparelho para fazermos os dois. Se o mercúrio pegar no ouro, já era, muda rápido de cor. Verdade. Mesmo? Quando o mercúrio tem contato com o ouro, ele tem essa alteração. E antigamente as ligas metálicas também, a gente tem estudos que utilizava-se também do ouro em sua composição. E aí a restauração ela ficava mais puxada para o dourado, né, que as pessoas achavam super elegantes. E aí o que é que acontece? O ouro também, falando também do metal, para que se tenha ideia, o ouro é o metal mais biocompatível que existe com a estrutura dentária. Então, por isso, durante muito tempo foi utilizado também coroas em ligas áureas, né, que utilizava-se do ouro para que se fosse confeccionado, e as pessoas tinham maior prazer em dizer que tinham um dente de ouro, né? E aí quando as pessoas faleciam, iam lá atrás desse dente e era aquela confusão. Mas hoje em dia a gente não vê com tanta facilidade. Mas vamos lá. Esse discurso de que existem restaurações com 30 anos, 40 anos, eles existem até hoje, nós sabemos disso. Mas, Marcos, os estudos mostram, a literatura mostra
que o amálgama hoje é o maior causador de fratura dentária que existe. Então, ter restaurações com muitos anos em boca, se essas margens desses dentes não tiverem uma correta resistência, é correto afirmar que ele pode durar até 50 anos, mas um momento ou outro esse dente vai ser fraturado. Por quê? A dureza do amálgama é diferente da dureza dessas bordas finas que ficam ao redor dele. Então, quando existe uma força demasiada da mastigação ou através de outra força causada de oclusão, por exemplo, um contato patológico, seja um contato prematuro de dente com dente, quando faz uma força no eixo longitudinal desse dente, muitas vezes acontece do amálgama ficar intacto e o pedaço do dente ir embora. Então, os estudos mostram que o amálgama hoje, ele é um dos maiores causadores, um dos maiores motivadores de fraturas dentárias e um dos maiores fatores que levam ao paciente a fazer implante dentário. E o ideal, no caso, é fazer essa substituição, então? Essa pergunta, ela é extremamente polêmica na odontologia, porque existem correntes que já trabalham da seguinte forma: amálgama em boca, troca por resina. Faz 10 anos, 20, 30, amálgama em boca, tem que fazer a substituição por resina. Eu ainda estou num nível de pensamento do seguinte, que eu avalio o custo-benefício para esse paciente. Não existe quem esteja errado ou quem esteja certo, na verdade. Existe uma linha de pensamento, e a minha é a seguinte: uma amálgama que está na boca, que eu avalio que ao redor dele existem bordas de dentes que possuem uma espessura considerável de pelo menos 2 milímetros, e que eu veja que não existe nenhuma chance, não tem linhas de trincas ou fraturas, e não existe chance desse dente fraturar, eu opto por manter esse amálgama em posição. E acompanhar essa evolução radiograficamente, ficar acompanhando isso para que o paciente não tenha nenhum tipo de prejuízo. Mas, em regra, hoje os amálgamas que se apresentam, que a gente saiba que a troca não vai também levar nenhum risco para esse paciente, a gente faz e opta por remover e trocar por resina composta. O ouvinte pergunta aqui, ele disse que quando escova os dentes fica sempre doendo e sangrando até mesmo quando ele limpa, né? O que é que pode ser e o que é que ele pode fazer? Certo. Aí já parece ser um caso de problemas relacionados a doenças gengivais, né? Seja ela gengivite ou periodontite. Certamente existe uma inflamação a nível gengival, que quando a escova toca nessa região ou o fio dental entra em contato com essa região, vem à tona uma quantidade de sangramento que o paciente até às vezes se assusta e que isso pode levar a uma preocupação demasiada. Então, o que é que eu aconselho? Imediatamente marcar uma avaliação, né, entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 98910201, marcar a sua avaliação para que possa ser feita uma consulta minuciosa e poder entender o que é que está acontecendo e aí sim fazer um plano de tratamento para sanar esse quadro de inflamação, seja ela com procedimento clínico ou com algum tipo de medicação necessária, e assim o paciente ter uma melhora nessa qualidade de vida. Eu tinha quando caiu, tive que arrancar o dente. Acho que ele quer dizer que tinha uma amálgama, né? Isso. Tive que arrancar o dente porque precisava de um canal e eu não tinha naquela época condições de fazer, né? Tem outro aqui, mas faz anos também. Então você veja que é mais um que ocasionou um problema, né? Essa é recorrente. É recorrente. Esse tipo de fala é muito recorrente, Marcos, na prática clínica do dia a dia, nós temos, infelizmente, muitos casos de fratura longitudinais. O que significa isso? É uma fratura ao longo eixo do dente. Não é um pedacinho de dente que cai, ele fratura a nível de raiz. Então, quando a gente vai olhar aquele dente, o dente tinha um amálgama gigante nele, e aí o amálgama está lá na posição, e a metade do dente lá solta, mole, como se fosse uma fratura realmente a nível de raiz. Isso é muito comum nos dias de hoje, e aí realmente quando existe essa fratura a nível de raiz, nem o canal salva. Aí a gente tem que fazer a remoção e optar por fazer o implante dentário. Minha restauração quebrou por completo, ficou só o pedacinho, o dente não dói, o que fazer? Mais um que
com certeza deve procurar marcar uma avaliação urgentemente para procurar entender e a gente buscar uma solução. Por mais que o dente não provoque dor, é Mas ele prejudicial, né? não pode ficar aberto, porque se ele está aberto, em algum momento vai existir uma proliferação bacteriana nessa área de difícil acesso, né? E esse dente vai começar uma destruição maior nessa área e vai começar a doer. Olha, Caio, ele é odontólogo, está na Nova Caicó Sorridente, na clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir no Instagram, @Caicó Sorridente. Algo mais? Só isso, Marcos. Na próxima etapa a gente vai falar do amálgama, mas também vai dar mais ênfase à resina. O porquê que a resina é tão utilizada nos dias de hoje. Muito bem, obrigado, Caio, por sua participação aqui no nosso